pessoal, saudações tricolores. Boa noite. Eu não sei qual é a palavra que eu devo usar para falar agora o que eu achei do jogo. Estou decepcionado. E acho que esse time do Juventude é um time cagado. Fizeram alguma coisa, não é possível. Não que ele tenha sido jogado 1000 vezes mais, né? Que os caras não jogaram porra nenhuma. E conseguiram sair com um gol na frente. Um gol cagado. Eles não chutaram uma bola dentro do gol. Os caras não chutaram nenhuma bola dentro do gol. A bola que entrou, que desviou na cabeça do Freitas, a bola é para fora. Foi a única bola que foi dentro do gol e entrou. É um time... Parece que fizeram um trabalho bom. Quem fez o trabalho é poderoso. Que porra, não tem jeito da bola entrar, bate no travessão, o cara perde gol sem goleiro. E não, os caras vão lá dar um chute para longe. Porque depois eles fizeram a pressão. Nos últimos 20 minutos eles fizeram a pressão. Mas uma pressão completamente estéril. Porque o Fábio não fez absolutamente nenhuma defesa. Nenhuma. Então é uma coisa que deixa a gente chateado. E agora estamos em sétimo. Não sei se alguém pode passar mais a gente, né? Mas hoje é um sétimo que ainda não está ruim. A gente marcou um ponto, vai um jogo fora de casa. Semana que vem é um jogo que tem que ganhar. É o Vasco, tem que ganhar para poder voltar lá para cima. Voltar para ficar entre os 6. Vamos falar do jogo. Desculpa. Antes de lá, aproveitando que vocês estão aqui tão irritados quanto eu, ou decepcionados, mesmo assim, se inscreve você que não está inscrito. Não custa nada. Dá um like se gostar. O jogo em si, para começar, vamos falar de duas coisas. Primeiro, o Keno não jogou por causa de carga de trabalho. Eu acho isso é melhor não falar nada, mas eu acho isso ridículo. Eu fico imaginando, nos anos, vocês que, no meu canal muita gente vê, mas o pessoal que aparece por aqui é bem mais novo. Hoje o campeonato, o cara joga 60 jogos, 65 jogos. Nos anos 80, quem jogava o campeonato, e não tinha Copa do Brasil, quem jogava mais, jogava o Campeonato Brasileiro, né? Era simplesmente 80, 85 partidas. Não tinha nada de poupar. Jogava 85 partidas e mais. Se vocês têm dúvida, vai no YouTube e começa a ver jogo antigo. Só escolhe assim um Fla-Flu de 69, um Flamengo e Vasco de 69, Palmeiras e Santos de 71, 74. Os campos eram horrorosos. Se vocês acham que o gramado do Maracanã, quando o nego reclama, está ruim, esse gramado do Maracanã que hoje reclamam, em 1974 seria um tapete. Para começar, na pequena área não tinha terra, não tinha grama, era só terra. Estou falando do Maracanã, só vocês verem. Aí agora vocês vão ver, está poupando por causa de carga de trabalho. Não dá para segurar, vamos a merda. Isso é uma palhaçada que não tem mais tamanho. O Keno, qual é o poupão? O Keno jogou... Quantas partidas o Keno jogou nos últimos 5 jogos? 2,5. Aí vai poupar por causa de carga. O Ganso sentiu mal. O Ganso não é o caso. O Ganso, a gente tem que se conformar que o Ganso está acabando, gente. Aquele cracaço existe. O corpo dele já não reage mais. Ele já não aguenta mais o tranco. É fato, isso é verdade. Ele correu demais no último jogo em relação ao que ele estava. Fiquei todo feliz, mas agora já fiquei infeliz. Mas apesar disso, desculpa, eu estou engasgado aqui. Apesar disso, nós fizemos um primeiro tempo bom. Um primeiro tempo que é a primeira vez, eu comentei isso no Twitter, nos meus 2 grupos de Twitter. Foi a primeira vez que eu vi o Hércules jogando bem. E mais, o Hércules foi o cabeça de área, não foi quem vê o jogo, porque tem gente que olha e não vê nada. O cabeça de área hoje foi o Hércules. O Martinelli estava jogando na frente. O Martinelli estava jogando de segundo volante mesmo. Ele e o Nonato revezando. Porque não tem meio de criação. Eles revezando e o time não deixando o time dele jogar. O time deles é fraco também, mas eles estavam em casa.
não deixando os caras jogarem. A gente tomou conta do meio de campo, a gente chutou para gol, a gente fez tudo. Só não fizemos um gol. Então, fazendo uma análise do primeiro tempo, Freitas e o Thiago Silva não tiveram trabalho nenhum. O Fuentes só apoiou. O Samuel Xavier tem um defeito grave para mim. Tudo ele reclama, tudo ele fala que ele foi chutado, que ele não fez falta. Hoje ele chegou a ser expulso e voltou. Foi uma... Só coisa que acontece no futebol brasileiro e conosco. Já vi gente ser expulso, já vi goleiro ser expulso e voltar. Porque o cara foi ao VAR, viu que o goleiro não tinha feito nada e mandou o cara voltar e tirou o cartão. Hoje foi engraçado porque foram chamar o Samuel Xavier dentro do vestiário. Mas o Samuel Xavier também, mas mesmo assim não teve trabalho. O Hércules muito bem de primeiro volante. Para começar, ele é mais forte do que o Martinelli. O Martinelli aparecendo bem também de segundo volante. O Nonato correndo muito, o Nonato dividindo com ele, eles só foram muito parecidos no jogo. E o pior do time hoje foi o Arias. O Arias foi o jogador menos efetivo, enrolado, se enrolando com a bola, perdeu o domínio de bola, tentou dar um chute que não era para ter chutado no primeiro tempo. No segundo tempo recebeu uma bola limpa do Serna, bateu em cima do goleiro. O Everaldo bem, o Everaldo estava bem, chutou uma bola que o goleiro tirou de ponta de dedo. Aí o pessoal se lembra assim, perdeu uma cabeçada feita, vem cá. Quem perdeu alguma coisa foi o Martinelli, porque o passe que era para ser uma assistência do Everaldo para ele, era para ele fazer o gol. O goleiro estava vendido e cabeceou no travessão. E depois cabeceou para fora. A bola voltou para ele e cabeceou para fora. Mas o Everaldo... o Everaldo jogou legal hoje. O Everaldo jogou bem. O Everaldo é um craque? Não é um craque, mas não é um centroavante ruim, não. E hoje não jogou mal. Mas aí vem falar aquela cabeçada dele. Aí o Fábio, não satisfeito de passar a bola para o cara fazer gol com o pé, hoje ele passou com a mão. A sorte do Fábio foi que a bola estourou no Thiago Silva, que a bola ia entrar. Aí aquela cara de... O pessoal, não, o Fábio é o melhor goleiro. O Fábio não é o melhor goleiro do Brasil. É por esses erros que ele tem. Só no Fluminense já foram 6 erros que ele dá o gol como esse de hoje. Pega a bola com a mão e joga para um cara de outra cor de camisa. O cara tem camisa branca, outro tem camisa verde, ele joga para o cara de camisa verde. Isso é uma coisa... Esse cara tem problema nesse tipo de coisa. Outra coisa do Fábio é que ele não consegue sair rápido com a mão, vocês já viram? Ele pega a bola, sai correndo e ele tem medo desgraçado de passar a bola com a mão. Passar a bola com a mão rasteirinha do jeito que ele passou realmente é ridículo. Agora, jogar a bola com a mão lá no meio de campo, como ele fez há 2 jogos atrás, e ver um contra-ataque, é normal. Isso qualquer goleiro faz, menos o Fábio. Mas o Fábio hoje não teve culpa de nada, a não ser essa cagada que ele fez. Ele não teve culpa de nada. O gol que ele levou foi uma falta de sorte fabulosa. A bola ia para fora. Ele estava indo na bola, a bola foi para fora. A bola bate na cabeça do Freitas e mata ele. Então, e o Serna? O Serna, depois de 10 minutos, ele entrou no jogo. E o Serna é um cara bom. Ele fez uma jogada de linha de fundo linda. O Fluminense fez uma jogada de linha de fundo muito bonita. Que essa o Arias não teve culpa. O Arias quis puxar de letra, inclusive, mas não deu. Que tá vindo muito em cima dele, mas foi uma jogada bonita. Ele com o Fuentes e o Martinelli, e a bola sobrou para o Arias. Então, e o Arias no segundo tempo estava jogando bem. Quando ele sofreu aquela pancada e viu o rasgo que teve na canela dele, não foi falta, né? Foi um lance, depois que o cara tirou a bola, aconteceu o que aconteceu, mas não, o juiz hoje não teve participação, na minha opinião, em nada. Pode ter tido um ou outro erro, mas erro capital não teve. Então nós fizemos no primeiro tempo, mas muito melhor do que nós tivemos uns 5 escanteios, o time deles teve 2 no segundo tempo, acho. No primeiro tempo teve 1. Então nós dominamos o jogo completamente, não fizemos um gol. Começa o segundo tempo, o time deles voltou melhor. E o nosso time estava legal ainda, mas na contusão do Serna, na minha opinião, o Renato Gaúcho perdeu a chance de ganhar o jogo. Tirar o Serna era óbvio, ele tinha que tirar mesmo. O cara se machucou, o cara pediu para sair. Mas ele tirar o Nonato, tudo bem que ele tirasse o Nonato, mas não para colocar o Isaac.
O Isaac e o Riquelme não eram para ter entrado hoje. Os caras estão voltando agora. Por que se eu sou o Lescano e o Lavega, eu peço para ir embora? Os caras não têm chance, é impressionante. Não dá uma chance pro cara. Deixa o cara jogar, pô. O cara custou 20 milhões de reais, pô. Será que ele não tem condição de ter uma chance? O Riquelme não fez porra nenhuma. O Riquelme não fez nada hoje. Só a primeira bola que ele pegou, jogou para as pernas do cara. Aí ele falou, olha o Riquelme, deu 2 chutes para fora. Mais nada. Aliás, deu 2 passes errados. Que deixou o Samuel. Inclusive, o Samuel Xavier fez uma falta e levou um cartão. Para segurar a cagada que o cara tinha feito. O Isaac menos, mas o Isaac não pegou na bola. Depois, ele tirou o Everaldo. Eu não teria tirado o Everaldo. Eu acho que ele tirou o Everaldo porque ele sentiu que o meio de campo acabou. Quando o Serna e o Nonato saíram, o Fluminense se desmantelou todo. Eu acho que ele tirou o Everaldo para enfiar o Renato Augusto jogar mais atrás para ver se conseguia cercar. Porque os caras começaram uma pressão completamente desordenada. Completamente desordenada. Para onde ser mentiroso que os caras não fizeram nada, eles tiveram uma grande chance, aquele pequenininho que entrou na ponta esquerda, que ele deu uma limpada, recebeu na frente, deu um chute, o Fábio botou para a córnea, botou para escanteio. Bola bateu no Fábio e subiu, bateu na perna do Fábio, se não me engano, e subiu e passou. Porque o cara foi na linha de fundo, ele não chutou para gol, não. Ele centrou com força e o Fábio tirou. A única jogada perigosíssima deles foi essa. Agora, ainda assim o Paulo Baia entrou aos 45, quase fez um gol. O goleiro pegou meio de susto, a bola tinha desviado, ele tirou meio de braço sem querer, ele estava fora da bola. Foi o braço esquerdo dele que tirou. Ia ser uma falha fabulosa se esse cara tomar esse gol. Tá certo que foi um canhão, mas... Então, quando ele colocou o Renato Augusto, a minha impressão foi de que ele tentou remontar, ganhar o meio de campo, porque a gente tinha perdido completamente o meio de campo. Saída do Nonato acabou com o nosso meio de campo. Aí o Samuel foi expulso, depois voltou e ele botou o Inácio. Porque o Samuel Xavier, se fizesse mais uma falta, aquele juiz ia expulsar o Samuel Xavier. E botou o Paulo Baia, quer dizer, o Renato Gaúcho não foi covarde, mas a substituição dele de colocar o Riquelme e o Isaac foi 100% errada. Riquelme e Isaac é para entrar num jogo mais tranquilo. Vamos imaginar, agora na quarta-feira, quinta-feira, não sei se vai ser quarta ou quinta, é a Aparecidense. Lá, Mané Garrincha. É um jogo que não é complicado, mas o time é muito melhor. Aí a gente faz 1-0, 2-0, aí pega o Riquelme e o Isaac e coloca os dois. Não hoje, pô. Riquelme voltou, foi escrito hoje, foi relacionado hoje, foi pro jogo. Por que o Lescano não deixa o cara entrar? E outra coisa, quer dizer, eu interpretei assim, não sei se vocês que viram interpretaram. O Renato Gaúcho hoje fazendo palavrão, estava fazendo um teatro. A impressão que dava é que ele estava tentando, se isso aparecesse na televisão, ele já arranjar um jeito na coletiva de jogar a culpa para os jogadores. Porque o Serna deu um chute, ele ficou puto com o Serna. O Serna deu um chute, o goleiro, a bola subiu. Não subiu demais, não, a bola subiu só. Se a bola vai dentro do gol, o goleiro não ia nem se mexer, porque ele viu o goleiro adiantado. Bateu certo. Como o Hércules deu um chute, o goleiro chegou atrasado, a bola passou 1 milímetro da trave. O Hércules hoje é um capítulo à parte. O Hércules jogou muito bem, foi premiado com um gol. O Hércules hoje para mim, se eu tivesse que dar a nota do melhor jogador em campo, eu daria para o Hércules. O melhor jogador em campo para mim foi o Hércules. Eu já vi culpando o Freitas pelo gol. Seria a mesma coisa que você culpar o Thiago Silva, se aquela bola que o cara foi expulso, botou a mão e depois voltou a expulsão, ele tivesse feito um gol, ele tivesse sido com a mão, aí eu botar a culpa no Thiago Silva e falar assim, pô, o cara deu um azar danado, mas o Freitas é um canalha. A torcida do Fluminense também está precisando ser reciclada, porque, pô, tá certo que tá desesperada, quer vencer, eu também estou irritado. Agora a gente tem que parar na hora de que vai ver com imparcialidade. Pô. O Freitas e o Thiago Silva não tiveram um erro hoje. Um erro. A bola bateu na cabeça do Freitas. Bateu na cabeça do Freitas, ele matou o goleiro, tudo bem. O Thiago Silva deu uma cabeçada que explodiu no cara e foi para frente. Explodiu na mão do cara, no braço. Tanto que foi anulado. Agora, aquilo foi um erro? Não foi um erro. O cara estava pertinho dele, quando ele cabeceou. Então eles não tiveram erro nenhum. Fuentes,
apoiou o tempo todo o tempo todo. Os caras não se criaram pelo lado de Freitas. Aliás, como se cria sempre pelo lado do Samuel Xavier, que marca muito mal. Agora, o pior jogador nosso hoje foi, de novo, foi contra o Atlético Mineiro e foi hoje, foi o Arias. O Arias não se esconde, mas ele estava mal, tudo que ele estava tentando estava errado, dava passe curto nele que o cara tomava, levava um tranco, pedia falta e não tinha sido falta. Quer dizer, hoje a gente vai morrer em sétimo, não sei se a gente termina em sétimo ou se nós vamos terminar em oitavo, nono. Mas eu acho que isso dá para recuperar. O próximo jogo que a gente não pode perder, Vasco, temos que vencer o Vasco. Esse é um jogo que não é mando de campo nosso, mas é em casa. Aliás, é na nossa casa, o Maracanã. Então tem que ganhar o Vasco. O Vasco não vai ter o Felipe Coutinho, que é o cara que pensa no time deles. Mas tem o Verratti. Mas a gente vai ter o Thiago Silva. Então... E espero que o Fábio não faça outra maluquice dessa de dar um gol, porque ele já deu gol pro Vasco há 2 anos atrás, para aquele cara que é tricolor, está jogando nos Estados Unidos. Quem fez o gol não foi ele. Quem fez o gol foi o que está no Ceará, foi comprado, era do Vasco, foi para os Estados Unidos, foi para o Corinthians e agora está no Vasco. Está no Ceará. Então eu acho que a gente tem que vencer. Mas o jogo de hoje foi isso. Os caras fizeram a pressão no final, uma pressão estéril, não deu em nada, não chutaram uma bola dentro do gol, para gol, dentro do gol, nenhuma. Teve esse lance no segundo tempo, foi um centro que o cara deu forte, que o Fábio botou para escanteio. A bola bateu nele, subiu e saiu. Mas chutar para gol, dentro do gol, nem uma bola. Nenhuma. Os caras conseguiram fazer um gol. Esse time é um time cagado. É um time cagado, esse time de Juventude. Mas vai se rebaixar esse ano. Existem times que a gente não gosta, né, cara? Eu acho o estádio de Juventude a coisa mais linda do mundo, aquele estádio. Como eu gostaria de ter o Fluminense tivesse um estádio igual aquele ali. Você vê que naquele barranco ali, se eles fizerem arquibancada, vai para 30 mil pessoas, mais ou menos, esse estádio. Um estádio bonito, um gramado lindo. E caiu um toró, eu me lembro daquele jogo de 3 anos atrás, daquela piscina. Mas também foi um dilúvio. Mas hoje, o campo é um campo bonito, um estádio bonito, mas o Juventude eu não gosto. Gente, queria falar sobre dessa tristeza que foi esse jogo hoje. O Fluminense não merecia ter perdido esse jogo. Teve a chance de ganhar, não teve competência para fazer. Aquela bola do Martinelli, a cabeçada do Everaldo, que ele veio por trás e cabeceou para fora, cabeceou mal. Se vai para dentro do gol, é gol. A mesma coisa do Martinelli. Martinelli cabeceou com um goleiro batido, cabeceou no travessão. Então, nós não merecíamos ganhar. Pelo menos nós chutamos para gol. Eles podem ter chutado para gol, tudo para fora. Nós também chutamos bola para fora. E o Hércules hoje fez uma boa partida. Se eu fosse dar nota hoje, seria Fábio 4, pela saída de bola dele. Porque fora disso ele não fez nada. Samuel Xavier 5, Freitas e Thiago Silva 6, Fuentes 6,5, Hércules 7,5, Martinelli 6,5, Nonato 6,5, Arias 5, Everaldo 5,5, Serna 5,5. Paulo Baia 5,5, porque ele entrou, pegou na bola 2 vezes e fez o goleiro fazer uma defesa. Se ele faz aquele gol, ia ser a consagração. É isso aí, gente. Hoje está terminando o domingo, que a gente tenha uma semana legal e que o Fluminense contra a Aparecidense não faça nenhuma besteira e não poupe gente para poupar carga, que isso é de um ridículo que não tem mais tamanho.